André, acho que eu vou deixar você começar da forma que você achar melhor. Se quiser orar, se quiser pedir para alguma irmã orar, fique à vontade, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar então, irmãs. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de estudarmos mais sobre a Tua palavra, Senhor, de nos conhecermos mais e sabermos quanto o Senhor é misericordioso conosco, Senhor, apesar dos nossos pecados. Te agradecemos por esse livro, Senhor, que o Senhor possa abençoar a Elise, Senhor, nesse ministério, Pai, tantos livros bons que ela já escreveu. Senhor, abençoe, Senhor, a Tua serva, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, mais uma vez, para que possamos aprender, Senhor, e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, abra os nossos corações, que apesar, Pai, de muitas vezes estarmos endurecidas, que possamos, Senhor Deus, dar ouvidos à Tua palavra, Senhor, enquanto ainda há tempo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos unidas aqui nesse propósito, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos santificar cada dia mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs. Eu já gostaria de pedir para algumas irmãs já irem abrindo algumas passagens, já para deixar no jeito mesmo, tá? Ana Alice, você pode deixar aberto aí Eclesiastes 7, 29. Eclesiastes 7, 29. Certo? E Simone, tá me ouvindo bem? Simone? Romanos 5, 12. Romanos 5, 12, sim. Andressa, tá me ouvindo? Andressa? Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. A irmã Maria do Luiz Otávio, tá aí? Eu não prestei muita atenção. Tá sim. A irmã Maria, se ela puder abrir, irmã, por favor. 2 Coríntios 5, 15. É que eu tô no celular, eu não consigo ver todo mundo direito. Ela vai abrir sim, Té. Tá bom. 2 Coríntios 5, 15, tá, Maria? Então é isso só, irmãs. Então, hoje a gente chegou no capítulo 8 do livro, irmãs. Neste capítulo, nós vamos ver um pouco sobre as nossas afeições e como os nossos desejos, até os piedosos, por causa do pecado, eles foram manchados. Mas pela graça de Deus, os cristãos, eles são capacitados por Deus a terem desejos puros e santos. Então, é mais ou menos isso que nós vamos ver hoje no capítulo 8. E o capítulo ele começa trazendo para nós um pouco sobre a história de Ana. Ana tinha um desejo muito forte por um filho, e não para esfregar na cara de Penina, mas sim para intensificar ainda mais a sua adoração a Deus. O desejo de Ana levou para mais perto de Deus. Por quê? Porque ela não pediu um filho para o seu próprio prazer, mas sim para glorificar a Deus. Muito diferente de Raquel, que o seu desejo só a levou para mais idolatria e mais insatisfação. E esse deve ser um bom norte para nós, irmãos. Se aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, isso que eu quero, vai me levar para mais perto ou para mais longe de Deus. Como vimos no capítulo 6, nós devemos analisar o nosso coração, porque às vezes eu posso estar ansiando por algo que eu acho que é bom, mas na verdade não é. Vai me levar para mais longe de Deus. Ana, como vimos, entregou tudo aquilo que ela queria, o seu caminho ao Senhor. Porém, Raquel, ela comeu do fruto do seu procedimento e ela não se satisfez. Muito pelo contrário, como vimos na história de Raquel, ela teve ainda mais insatisfação quando ela recebeu aquilo que ela queria, aquilo que ela desejava. E assim como Ana, nós também temos esses desejos intensos dentro de nós. E uma coisa que devemos lembrar é que nós estamos no mundo caído e que os nossos anseios estão manchados pelo pecado. Como a Elise nos disse na página 142, desejar algo nem sempre é pecado, mas se eu desejo algo de maneira excessiva, isso é um pecado. Se eu desejo mais filhos, um cônjuge, emprego, saúde, de maneira excessiva, algo que era para ser bom se torna um desejo perverso, como a Elise nos diz. E quantas de nós não conhecemos pessoas assim, né? Ou quem sabe nós somos essas pessoas que pediu um emprego a Deus, desejava muito emprego e quando conseguiu,
nunca mais pisou o pé na igreja. Ou pediu por filhos, ou por se tornar mãe, ou por mais filhos. E quando isso aconteceu, nunca mais leu a Bíblia, ou nem orou, porque, afinal de contas, crianças dão trabalho demais. Lembrem que o desejo de Raquel por estar centrado no Senhor aproximou mais de Deus, mas o de Raquel não. O de Raquel não aproximou mais de Deus. E esses são desejos piedosos que acabamos pervertendo por causa do pecado. Porém, existem desejos que são em si mesmo pecado. Desejar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus é pecado, né? Mesmo que não tenha acontecido nenhuma ação, mesmo que eu não tenha feito nada com as minhas próprias mãos, só o fato de você estar desejando algo que Deus odeia, isso é pecado. Mas nem sempre foi assim. Como sabemos, Deus criou o homem bom. O que está escrito em Eclesiastes 7:29, Annalise, por favor? Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. E como sabemos, depois da queda, toda a humanidade está em pecado. Como sabemos, como vimos em Romanos 5:12. Simoninha, por favor, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Exatamente. Por causa disso, do pecado, o homem que foi criado para refletir Deus, agora se inclina para tudo aquilo que é contra Deus. E a autora nos dá alguns pontos em que Adão e Eva, à semelhança de seu Criador, eram capazes de exercer e executar tudo aquilo que era bom. Tudo aquilo que agradava a Deus, agradava também. Mas então, depois da queda, o nosso coração está doente, as nossas afeições estão doentes. E o único capaz de nos curar disso é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o médico das nossas almas, como está escrito em Marcos 2:17. Mas, como eu disse no início, somente os cristãos são capazes de ter esse desejo santo, de ter desejos santos. Mas, como sabemos, irmãs, e como temos aprendido no decorrer da leitura desse livro, é uma luta, é uma batalha. Nada vem com facilidade. Gálatas 5:17 vai nos dizer que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E por isso, irmãs, somos chamados a nos revestir do novo homem dia após dia, e não andar como os ímpios, nos satisfazendo, nos dando esse deleite de nos realizar dos nossos desejos, sem subjugar esses anseios à luz da palavra de Deus. São os ímpios que vivem assim, como se não houvesse Deus satisfazendo as vontades da sua carne. E todas essas verdades de quem somos e de como os nossos desejos, até os piedosos, podem se perverter, devem nos levar a meditar sobre os nossos objetivos de vida. Nos perguntar, a minha vida, ela gira em torno de quê? Vamos vigiar, irmãs, de maneira consciente as fontes do nosso coração, porque às vezes podemos estar nos enganando mesmo, né? Como sabemos, o nosso coração, ele é inclinado para o mal desde que a gente nasce. Nós somos acostumadas a fazer o que é mal. Mesmo depois do dilúvio, como sabemos, quando só havia Noé, sua família e os animais, Deus ainda reafirma o quê? Que o homem ainda é mau. O que diz em Gênesis 8:21? Andressa, por favor. Fala, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Isso. E é assim ainda hoje. O homem foi criado para a glória de Deus, busca a sua própria glória e os seus próprios interesses. Quando olhamos para a humanidade, vemos exatamente isso, que o propósito inicial de Deus foi totalmente danificado pelo pecado. O homem que foi criado para governar, não quer governar. E a mulher que foi criada para ser auxiliadora, quer governar. A união entre homem e mulher, o que vemos hoje no mundo, e desde a queda é exatamente isso, é uma depravação de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é santo. O homem, ele não está mais interessado nem um pouco em se unir a nada e nem ninguém. E quando faz, o faz para satisfação pessoal.
O trabalho, algo que Deus criou também para o nosso deleite. O que fazemos hoje, ou a gente está super valorizando o trabalho, ou agindo como preguiçosos, vagabundos mesmo. O trabalho Ai, me perdi aqui, peraí. E a criação de Deus, o mundo que Deus nos deu. Também, nós estamos sempre usufruindo do mundo que Deus nos deu e não cuidando daquilo que Deus nos deu, da criação de Deus, né, irmãs? A beleza. Hoje o que temos é uma supervalorização da beleza, um culto a si mesmo, como se fosse um status de boa vida, a beleza que Deus nos deu. O descanso, o santo descanso de Deus, a gente usa do jeito que a gente quer. Tantos ímpios e muitos cristãos não estão nem aí para a quebra do quarto mandamento, né? E a gente quer, como a Elise nos fala também, né, naquela listinha, queremos ter amigos porque isso traz algum benefício para nós, porque isso me deixa em evidência em algum determinado grupo. Então, resumindo, o homem é o centro da sua própria vida e todas as coisas giram em torno dele mesmo para sua própria satisfação, para o seu próprio deleite. Mas então, qual que é a solução para todo esse caos? Realmente não pode estar em nós, não deve estar. Com certeza não, irmãs. Nossa esperança não deve estar aqui nessa terra, em tentar mudar essa situação com a força do nosso braço ou com as nossas obras. Não pode ser assim, senão Deus nos rejeitará. Mas a nossa esperança é o próprio Deus, que nos faz nascer de novo e que nos renova dia após dia. É só Ele que pode nos dar um coração que deseja o que é puro e agradável. Foi por isso que Cristo morreu, para que a gente não viva mais para nós mesmos, mas para Ele. O que está escrito em 2 Coríntios 5,15, Maria? Ai, só um minuto. Cadê, gente? Tudo bem. Sei lá. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, todos os nossos desejos que ocupam o lugar de Deus não são capazes de nos satisfazer. Lembrem de Raquel, esses desejos que temos nunca serão satisfeitos e vamos sempre querer mais e nunca vamos chegar aonde queremos. Devemos então, irmãs, pela fé, nos apossar de Cristo, beber da fonte que é o próprio Deus. Foi para isso que fomos criadas. O mundo nos diz que necessitamos de muitas coisas, que precisamos desejar muitas coisas, mas Deus diz que só há uma coisa necessária. Esteja disposta, como a Elise também nos diz, logo no final deste capítulo, a colocar todos esses nossos desejos, todos os nossos anseios diante da vontade de Deus, sem nenhum tipo de receio, sabendo que Ele é um bom Pai, que nós não vemos como Deus vê, né? A gente só enxerga muitas vezes o aqui e agora, a gente olha o nosso desejo e pensa, eu preciso disso. Mas Deus não. Lembre-se que Deus, Ele é um bom Pai, irmãs. Então, confia nele, sem receio, como está escrito no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, basicamente, irmãs, foi isso que vimos no capítulo 8. Então, agora eu gostaria de abrir para as irmãs comentar alguma parte do livro que vocês acharam interessante, algumas observações. Tá bom, irmãs? Tá aberto para comentário agora. Amém, amém, irmãos. Até consegue sintetizar bem. Foi bastante coisa nesse capítulo, né, irmãs? Eu não sei se alguma irmã quiser comentar, aí depois eu falo aqui o que mais me chamou a atenção. Eu cuido. Irmãs, eu vou falar. Se eu vim deixar, né, amor? Eu acho que me chamou muita atenção nesse capítulo, irmãs, foi justamente esse paradoxo que ela faz daquilo que Deus fez, né, da maneira como Deus criou e como a gente tem a capacidade de deturpar aquilo. Então, essa sequência que ela coloca
né, logo depois do Espelho Despedaçado, ali na página 147, que ela vai começar a falar do desejo de governar, depois do desejo da união física, o trabalho para agradar a Deus, o consumo da criação. Deixa eu ver aqui. O desejo por beleza, o anseio por descanso, o desejo por união, o desejo por ter amigos. Deixa eu ver aqui. E o propósito de Deus, né, o principal propósito de Deus para o homem. Eu estava até mostrando aqui para o Josué, é impressionante como ela sintetizou bem, assim, cada uma dessas coisas, como que nós conseguimos deturpar e quebrar isso, né? E eu achei muito interessante a maneira como ela coloca cada situação. Obrigada. Não só fica mais difícil. Cada coisa, né, que ela colocou, né? E aí nisso a gente consegue ir fazendo uma avaliação de nós mesmas, né? Por exemplo, aqui o desejo por beleza, né? A gente consegue olhar e ver se o meu desejo por beleza está sendo para eu desfrutar da criação de Deus, ou se está sendo para querer que os outros adorem a minha beleza, ou se eu mesma estou adorando a beleza, né? A minha e a da criação de Deus, nas pessoas, enfim, né? O anseio por descanso, né? Muito interessante o que ela coloca aqui, né? Para a gente se atentar mesmo, como a gente tem levado a sério os mandamentos de Deus, aqui no caso do 4º mandamento, né? O desejo que Deus nos deu de ter uma comunhão serena e descanso no sábado foi corrompido pelo egocentrismo, de modo que o repouso é gasto numa fútil indiferença, assistindo televisão horas a fio e lendo livros frívolos, ou, por fim, no ócio da aposentadoria. Então, isso mostra como a gente deturpa, né? Então, a gente tem um dia de descanso, o Senhor nos dá esse dia de descanso, mas parece que a gente fala assim, eu não posso ter muito de Deus, então eu posso ter só um pouco de Deus, então vamos ficar o dia inteiro com Deus, né? Então, deixa eu gastar aqui algumas horas com outra coisa, né? Isso me lembrou até uma conversa que eu estava tendo, acho que até vai lembrar que a gente estava conversando esse fim de semana, né? Lá na casa da Karine, com o irmão Keine e tudo mais, falando a respeito de entretenimento, né? De, sei lá, acompanhar jogos de futebol, essas coisas, né? Me veio à mente, na hora que eu li isso daqui, me veio à mente a discussão que a gente teve ali, né? É lícito eu, por exemplo, assistir um futebol, né? Os homens que gostam, assistir um futebol no estádio, é lícito, não é pecado, né? Isso em si. Mas entra nisso, né? Eu tenho os meus dias, mesmo que não seja no domingo, né? Mas eu tenho o tempo que Deus me deu. De que forma eu vou gastar, né, esse meu tempo? O pastor William falou esse domingo na igreja, né? Se nós tivermos algum de nós tivermos 50 anos de vida ainda, né? Como que a gente vai querer gastar esses próximos 50 anos, né? Pensando aí, se a gente tiver 30 anos de vida, 1/3 desse tempo a gente vai gastar dormindo, né? E quanto tempo que eu vou gastar com um descanso frívolo, pensando em mim mesma, né? Gastando tempo que eu tenho um tempo para mim, então eu vou descansar, ou eu vou ficar relaxada, ou eu vou, né? Isso são formas da gente deturpar aquilo que Deus nos deu para ser bênção, e muitas vezes a gente não reflete o quão pernicioso né? Como a gente vai entrando num buraco sem fim, com desculpas bobas, né? Sem refletir e como a gente pode quebrar essas bênçãos que Deus nos deu, né? E eu gostei muito dessa sequência que ela deu, porque serve para a gente se avaliar, né? Eu estou me identificando como aqui, qual das descrições que ela dá. Então, me chamou muita atenção essa parte, irmãos. Amém, irmãzinhas. Graça e paz. Pegando o gancho aqui do que a irmã Stephanie comentou, do que a irmã Tamires falou, o que me chamou a atenção também foi isso, essa nossa corrupção completa mesmo. Quando nós caímos em Adão e Eva, assim como eles queriam ser como Deus e estabelecer o seu próprio reino, o seu próprio governo, decidir o que era melhor para eles, o que era mais agradável, o que ia trazer mais satisfação e felicidade para eles, esse pecado, essa operação do erro, do engano, ainda está operando em nós. E esse capítulo serve muito para falar isso, que muitas vezes aqueles anseios que nós achamos que são lícitos, né, eles estão marcados por pecado. E como a irmã Tamires falou do tempo, eu quis logo comentar com as irmãs que foi uma das coisas que me chamou a atenção também. Aqui na página 149, ela fala sobre o trabalho que foi criado para agradar a Deus, né? O trabalho ele não foi um castigo pelo pecado.
Adão e Eva já trabalhavam antes do pecado, mas o pecado se tornou difícil, se tornou penoso após a queda. Mas ela fala assim, talvez, aqui, confiamos em nossas aptidões e não queremos depender de ninguém além de nós mesmos. Mais uma vez, aquilo que a irmã Maria falou semana passada e ficou assim na minha mente, né? Que todo o contexto de idolatria é muito voltado para nós mesmas, é um egocentrismo, né? Muito grande. Enganamos os outros, criados à imagem de Deus, para obter lucro. Nos tornamos escravos do relógio, ou então nos tornamos preguiçosos e servimos ao Deus do sono, do conforto e da ausência de responsabilidade. Talvez nos envolvamos com jogos de azar e roubemos, desejando riquezas sem trabalhar. Desperdiçamos o tempo que Deus nos deu e vivemos de cada dia de forma negligente, sem pensar em Deus nem na eternidade. Então, nossa, me chamou muita atenção essa parte, porque o modo como nós vivemos cada um dos nossos dias vai ser a soma de como nós vivemos a nossa vida. E como nós temos ouvido continuamente na igreja, se nós não estamos buscando ao Senhor hoje, negando a nós mesmas hoje, tomando a nossa cruz hoje, amando a palavra de Deus hoje, amanhã vai estar mais difícil. E amanhã, ele não é certo para nós, né? O tempo, ele é muito precioso. Na medida... Ontem eu senti bastante falta de à noite, né? E me veio muitos pensamentos assim pecaminosos, ansiedades, mas me veio muito o senso também de que eu não quero viver uma vida desperdiçada, sabe? No sentido de que a qualquer momento a nossa vida está ali frágil e o que nós temos feito para o Senhor. Mas também quando eu estava com um pouquinho de falta de ar, eu comecei a pensar, Senhor, será que eu desejo mais a minha saúde do que o Senhor? Né? Por que eu estou tão aflita? Por que eu estou tão ansiosa? Por que minha mente está tão perturbada nesse momento, né? Então, que Deus use esses estudos para que a gente possa sondar a nossa vida, sabe? O que nós estamos desejando, o que nós estamos adorando, e que isso seja medido não pelas nossas palavras, irmãs, porque as palavras não custam nada, mas os frutos da nossa vida é que vão evidenciar se nós estamos adorando a nós mesmas, querendo salvar a nossa própria vida, ou se nós estamos realmente perdendo a nossa vida por Cristo, mas por fim ganhando a vida eterna e adorando o verdadeiro Deus, né? E usando todos os nossos desejos focados nele. Então, foi um capítulo bem confrontador e que Deus nos ajude a ordene, né, todos os nossos desejos e faça como o salmista, que diz que na terra nem no céu não há quem ele deseje e queira mais do que a Deus. Que Deus nos ajude. Graça e paz, irmãs. Estão me ouvindo? Sim, graça e paz, Tati. Eu queria comentar, eu não lembro onde está exatamente no livro, que eu não estou com ele em mãos agora, mas tem uma parte que fala assim que a gente tenta moldar, às vezes, os nossos cônjuges, a nossa imagem mesmo, a nossa semelhança. A gente, mais ou menos nessas palavras, a gente se irrita, né, quando eles não são parecidos com a gente. E isso mostra o quão profundo é o nosso egoísmo, egocentrismo. E essa parte falou muito comigo, assim, quantas vezes eu tento moldar, né, o meu esposo ao que eu quero que ele seja, né, de uma forma que ele venha a me servir, a me beneficiar, e sem admirar as belezas que Deus tem colocado nele, as qualidades que Deus colocou nele, que são diferentes das minhas, né? Então, isso me chamou a atenção. Também pensando, conforme a irmã Tamires foi falando, eu fiquei pensando também, a gente faz isso também com Deus, né? Se a gente tenta moldar as pessoas aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, porque a gente entende que
é melhor para a gente também faz isso com Deus. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, ao que a Bíblia revela sobre quem ele é, o seu caráter, a gente cria um Deus para a gente, né? E a gente cria um ídolo. Não é um ídolo feito por mãos, mas é um ídolo criado pela nossa mente, pelo nosso coração, daquilo que a gente quer que ele seja. E a gente vê isso muito nos ímpios, né? Os ímpios, aqueles que creem em Deus, né, dizem crer em Deus, eles falam, não, mas Deus é bom. E o Deus deles, muitas vezes, é um Deus Papai Noel, né? Um Deus que vai satisfazer aquilo que eles desejam, né? Vai dar tudo o que eles querem. Mas a gente também tem que olhar para o nosso coração nesse sentido, né? Da gente não estar criando um Deus que a gente diz que é o Deus bíblico, mas a nossa própria imagem, do jeito que nos agrada, né? Assim como a gente pode estar fazendo com as pessoas que convivem com a gente. Então, era isso que eu queria comentar com as irmãs. Amém, irmãs. Essa passagem que a irmãzinha Tati comentou agora foi a que me chamou muita atenção também. Quer dizer, aliás, o capítulo inteiro, né? Em si. Eu gostaria até de ler essa parte que a irmãzinha Tati comentou a respeito do desejo por união, né? Em vez de desejarmos uma união que reflita a relação dentro da Trindade, desejamos que ela mostre nosso valor. Idolatramos a ideia de sermos amados, cuidados e valorizados, sem o envolvimento de nosso Criador. Em vez de buscarmos a alegria de amar e valorizar o cônjuge e cuidar dele, focalizamos nossos próprios desejos. Em vez de amar a Deus e aos outros, lutamos por domínio, queremos a adoração e a obediência de outros. Talvez desprezemos diferenças que observamos uns nos outros e procuremos conformar nosso cônjuge à nossa própria imagem. Ou talvez tenhamos medo dessas diferenças e, de forma pecaminosa, nos amoldemos à imagem de nosso cônjuge. A comunicação se torna uma ferramenta para alcançar esses fins por meio de exigências ou da manipulação do cônjuge, com palavras indelicadas, amargas, maldosas ou cheias de raiva. Imaginamos que somos justificados por nossos relacionamentos, pelo quanto somos amados e valorizados, e não pela fé somente em Jesus. E realmente, como as irmãs colocaram, quando a gente passa a valorizar nós mesmos, dando vazão à nossa mente e coração, ao invés de adorarmos e glorificarmos ao Senhor, que é o princípio, né, que nós fomos criados para adorá-lo, a gente acaba querendo tomar o lugar de Deus, acabamos querendo ser igual a Deus, né? E queremos ser glorificados, valorizados. Então, isso me chamou muita atenção em relação ao meu esposo, porque muitas vezes eu também quero moldar meu marido, sendo que muitas vezes o Senhor trabalha com a gente, né? Com certas circunstâncias. E que Deus nos ajude, irmãzinhas. E para que a gente possa, né, colocar em prática essas verdades e achar os ídolos, né, os pecados que nós temos em nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Amém, sim. É bem isso mesmo, né? E eu gostei muito dessa parte que ela coloca essas coisas, porque ela coloca algumas... ela coloca essas minúcias, né? Como a gente pode errar, né? Ela coloca exemplos, né? De como a gente pode estar agindo, né? Como você leu aí. Às vezes, querer que... Como a Tati falou, né? Querer amoldar o outro à nossa imagem, usar da manipulação na hora da comunicação, né? Com cada um desses exemplos que ela colocou aqui, ela colocou várias possibilidades que a gente tem de pecar, né?
E me faz pensar, né? Como que a gente consegue deturpar tudo aquilo que Deus intencionou para nós, né? Como nós conseguimos... a gente tem uma criatividade para o mal, né? Como a gente consegue pegar um mandamento e quebrar ele de tantas formas possíveis, né? E pecar tanto, né? Contra uma bênção de Deus, né? Algo que Deus estabeleceu. Se quiser comentar mais alguma coisa, agora que você está mais tranquilinha, pode comentar, fica à vontade. Essa galera toda aí na casa da Andressa. Cadê a Maria que fala pelos cotovelos? Fala aí, dona Jeane. Irmãzinhas Marinas. Marina em dose dupla. Irmãzinha Raquel, irmãzinha Norma, irmãzinha Érica. Oi, irmãs, paz. Eu cheguei um pouco atrasada, não sei se vocês comentaram alguma coisa nesse sentido já, né? Mas uma coisa maravilhosa que nos ajuda a ser fortalecido, né? Porque nós vemos que ainda temos muitos desejos a serem modificados. É o que a autora traz no final aí, né? Que nós precisamos nos arrepender e que Deus, ele é poderoso para mudar os nossos desejos. E basta a gente olhar na nossa caminhada cristã, assim. Antes de sermos cristãs, nós tínhamos vários desejos que nós não temos mais, né? Ou que foram pelo menos diminuídos. E a gente passou a ter novos desejos, né? Antes de ser cristã, a gente não tinha desejo de ir na igreja, de ler a Bíblia, de orar. E agora nós temos, né? Deus molda os nossos desejos. Então, às vezes a gente se vê desanimada, né? Pensando, nossa, parece que eu não mudo nunca. Mas Deus tem nos transformado a cada momento, né? Desde a nossa conversão até agora, Deus tem nos transformado. A gente pode, né, voltar a se lembrar de quem nós éramos antes, para quem somos agora, como uma motivação, né? Do que Deus tem feito em nossas vidas e do que Ele é capaz de fazer também. Amém, né? Então, um lembrete muito importante, né? Para a gente não cair no desânimo, né? Porque vai olhando pecado, chega uma hora que você fala, não tem solução para mim. Mas realmente, né? O Senhor tem sido misericordioso e é só olhar para a nossa própria vida, a gente vai ver, né? Que a gente, como alguns dizem, né? Nós não somos quem ainda deveríamos ser, né? Na sua completude, mas olhando para trás também não somos mais quem nós éramos, né? Isso é fruto da ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Amém, irmãs. Enquanto as outras irmãs vão se organizando aí para falar, isso que a irmã Raquel falou é fundamental. Até a Elise, nos capítulos iniciais, ela fala que a gente deve lembrar sempre da mensagem do Evangelho, quem nós somos em Cristo, né? Aí eu achei muito pertinente também o que está lá na página 157 e 158, que ela vai mostrar sobre os desejos de Adão antes da queda, e como esses desejos são perfeitos em Jesus, o segundo Adão, aquele que cumpriu perfeitamente a justiça de Deus, que amou a Deus perfeitamente, que se entregou à vontade do Pai perfeitamente. E é maravilhoso ler esse quadro e, diante de todo o nosso pecado, saber que Deus nos vê assim. Em Cristo, o Senhor olha para nós e Ele já vê essa perfeição de Cristo nos cobrindo, essa justiça, né? Esse 0% de idolatria, e 100% de justiça, de verdadeira adoração. E é isso que nos faz
com o Espírito Santo agindo em nós, ter esse motor mesmo interno de querer ser cada vez mais transformada, né? Usar todos os meios, os recursos que o Senhor nos dá, sabendo que Ele iniciou essa boa obra, né, irmãzinhas, e vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Isso nos faz também a gente se apossar da nossa responsabilidade como crentes, né? Se nós já temos tudo isso em Cristo, então a gente pode buscar mais de Deus, pode ter força para abandonar nossos desejos pecaminosos e em Cristo, sabendo que o Pai já nos vê assim, que nós, para que nós não sejamos também egoístas na nossa busca por santidade, né? Não, o meu progresso é o mais importante. Não, o que eu sou em Cristo é o mais importante. E isso me dá força para viver uma vida cristã de negação de mim mesma, de tomar a cruz e aquilo que Deus tem para mim. Então, longe de nos deixar na inércia, eu já sou isso aqui em Cristo, então agora eu posso cruzar os braços. Não. Isso aqui vai nos dar motor, o amor de Cristo vai nos constranger a gente ter uma vida cada vez mais buscando desejar somente a Deus, né? Isso é maravilhoso. Ele não é só o nosso modelo, ele é o nosso substituto, verdadeiramente. Mas maravilhoso isso, né? Pensar nisso. E irmãzinha Érica quer comentar? Irmãzinha Érica tá no dentista, né? Irmãzinha Marina, Maria, Débora. A gente queria ouvir vocês também. Irmã Valéria. Aproveitem que hoje temos tempo, hein? Então tá tudo tranquilo. Irmãs, eu conversando com a Ana essa semana, ela falou sobre um livro do Thomas Watson que ela está lendo. Eu esqueci o nome do livro agora, mas eu anotei umas perguntinhas que ele faz lá, para a gente nos examinar. Né? Uma dessas é: você fica feliz quando ouve falar de sua popularidade e triste quando ouve que outros o criticam? Você ama aqueles que o honram? A sua raiva e acesa de sua vontade for contrariada? Você pode servir a Deus em um lugar de destaque ou não? Você não está familiarizado com o engano e a maldade do seu coração? Você está mais pronto para se defender do que se acusar e confessar sua culpa? Você mal consegue aceitar críticas? Se esses sintomas persistirem em sua vida, você é uma pessoa orgulhosa. Sua alma é muito parecida com o diabo para ter qualquer comunhão íntima com Deus. Eu fiquei assim preocupada, porque a maioria dessas perguntas foi sim a minha resposta. Então, a conclusão é que eu sou uma pessoa orgulhosa e que minha alma, por ser orgulhosa, é mais parecida com o diabo do que para eu ter comunhão com Deus. Mas isso ele está falando para gente, para a pessoa que, né, para a gente se analisar o nosso coração. E eu anotei essas perguntas para eu poder, como eu falei para a Ana, eu escrevi aqui, perguntas para me fazer de tempos em tempos. De tempos em tempos, eu venho aqui, olho essas perguntas, né, e analiso o meu coração para saber se eu estou me ajoelhando diante do ídolo, né, do meu orgulho, principalmente, sabe? Porque, como eu li uma vez, que a maioria dos nossos pecados, eles procedem, né, tem a sua raiz lá no orgulho, no nosso orgulho. E eu percebi, né, fazendo essas perguntas, olhando o meu coração,
que eu fico muito preocupada. A Camilinha já me falou comigo, já até orou por mim sobre o fato de eu não ter coragem de orar no culto de oração, sabe, Damazinha? Porque eu fico pensando, eu vou começar a gaguejar, eu vou praticamente desmaiar. Esse é o meu terror. Mas eu estou preocupada comigo, entendeu? Isso me mostra que eu me preocupo com o que os irmãos vão pensar de mim, que eu vou orar bem, que eles, sabe, que minha oração vai estar de acordo com... E não é só isso. Eu orando com a Tamires também, eu até sei, meu Deus, com a Tamires não vai funcionar também. Alguém está ouvindo. E Deus está me ouvindo o tempo todo, né, irmã? Mas isso mostra que meu coração se preocupa muito com o que as pessoas acham de mim. Então, eu me encaixo aqui. Ficou muda, Vá. Tá bem baixinho, tá? Perdão. Você perguntou alguma coisa? Tá baixinho? É que a gente não conseguiu ouvir só E agora? a última frase. Agora já tá bom, pode falar. Estão me ouvindo agora? Sim, agora tá bem. Eu já acabei, na verdade. Eu estava falando esse tempo todo e vocês não estavam ouvindo, não acredito. Não, a gente tava. Eu acho que foi uma das Até que parte vocês frases ouviram? que você falou do orgulho, Peraí. preocupada mais com o que os outros vão pensar da sua oração. Eu acho que só o finalzinho que falou. Só o finalzinho. Eu tirei. Eu acho que a culpa é do fone. Tirei aquele trem enorme da minha cabeça. Então, eu falei que minha preocupação lá no culto de oração... Vocês conseguiram ouvir as perguntas do Thomas Watson? Sim. Então, eu estava me falando porque eu me encaixo na maioria delas. Acho que em todas, né? Todas, praticamente. Porque por mais que às vezes tenha algum outro que você fala, não, nisso aqui, mas se a gente for analisar mais profundamente, provavelmente eu tô lá sim, entendeu? E em relação à oração, lá na igreja, eu fico preocupada falando que eu não consigo orar em voz alta, né? Em voz alta, lá com os irmãos. A Camilinha já orou por mim por isso tudo, mas a minha preocupação é com o que os irmãos vão achar da minha oração, entendeu? E isso é por quê? Por causa do meu orgulho, né? Porque eu quero ter uma oração bem espiritual. Eu quero fazer bonito, irmãs. É isso. E foi isso que o Thomas Watson me fez ver nessas perguntinhas. E era só isso, acabou. Eu já falei 2 vezes a mesma coisa. Não, tudo bem, Valéria, mas todos nós somos orgulhosos em alguma medida, né? E realmente, quando a gente vai ver, é um reflexo nosso, assim, da nossa natureza caída, né? O reflexo de autopreservação. Então, tudo aquilo que vai me atacar, que de algum modo possa me colocar em alguma situação desconfortável, de alguma coisa que eu tenho algum receio, que pode me atingir de algum modo, a gente já aciona o orgulho e já bloqueia, né? Esse tipo de coisa. Mas é muito bom, né? Você falou que anotou essas perguntas aí do Thomas Watson para você reler, né, assim, periodicamente. E isso é importante porque, como a Camilinha falou, né, que tem sido falado muito na igreja, a ideia é que a gente busque olhar a nossa vida a cada dia, né? Se hoje eu tenho buscado ao Senhor, se hoje eu tenho me quebrantado, se hoje eu tenho tido arrependimento, se hoje eu tenho desejo de agradar ao Senhor, mesmo que eu não tenha conseguido agradar, mesmo que eu tenha pecado e falhado, porque no final das contas, como a Camilinha falou, né? O que vai contar vai ser a soma desses dias todos. Então, não vai adiantar, né, se o Senhor vier, ou se nós encontrarmos com Ele, uma vez que nós vamos morrer primeiro, assim, não vai contar e dizer assim, olha, hoje eu não estou bem, mas antigamente eu tinha um fervor espiritual maravilhoso. Antigamente eu conseguia fazer jejuns, antigamente eu tinha desejo de ir para o culto. Não vai adiantar nada. O que vai contar vai ser cada dia. Então, por isso que a palavra fala, né? Se ouvirmos a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração, porque
Na verdade, o que vai contar vai ser hoje. É hoje que vai ser o reflexo, né, de como está toda a nossa vida com o Senhor, né? Se hoje eu tenho buscado andar conforme o Senhor, é o que vai fazer a diferença. Porque a gente vê na palavra exemplos, e mais exemplos, né? Demas e, enfim, pessoas que andaram com o Senhor até certo ponto e deram supostos frutos, né? Como a gente viu nas pregações da igreja esses últimos dias aí. E depois teve um momento que acabou, né? Que não teve mais aquele fruto. E aí adianta se pautar naquilo que viveu, naquilo que foi, que não, né? O que a gente precisa é ter um fruto de vida com o Senhor hoje, caminhando hoje. Então, por isso que eu achei interessante essas coisas que ela coloca aqui no livro, para a gente se avaliar, essas perguntas que a Valéria falou, né? A gente buscar o Senhor diariamente, a gente se colocar como salmista, né, para que o Senhor sonde os nossos corações e veja se há em nós algum caminho mau, porque o chamado é para que a gente se arrependa hoje, para que a gente viva hoje, né? Se o Senhor vier como um ladrão, como que nós vamos ser encontrados, né? Se nós vamos ser achados em falta ou não. Então, que o Senhor possa derrubar esses ídolos no nosso coração e ajustar mesmo esses amores estranhos que a gente tem, essas descompensações aí, esses pecados, para que nós possamos estar não perfeitas, né, irmãs? Não assim, nossa, o Senhor vai vir e eu tô... Não, mas que nós sejamos achadas da maneira como o Senhor nos colocou, né? Compradas pelo sangue do Cordeiro, confiadas nele, mas tendo esse constrangimento que o amor de Cristo gera em nós, né? Porque uma vez que a gente esteja indiferente, impenitente ou acomodada, isso vai mostrar que, por mais que a gente tenha tido alguma experiência com Deus um dia, não foi salvífico, né? Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Se você quiser, pode fazer algum acréscimo aí, de tudo que você leu. Irmãzinha Érica, estamos te vendo agora. Que bom, irmãzinha Érica está no Brasil. Pode falar, Té. Tá sem sons. Não tenho nenhum acréscimo, não. Acho que vocês complementaram bem mesmo. Muito bom. Tá certo, então. O Timóteo. Irmãzinhas, a gente pode se estender um pouquinho mais, se as irmãs quiserem. Ana, quer falar um pouquinho, Ana? Vocês não falaram que vocês se identificaram ou porque vocês estão muito bem, obrigada. Quem não falou? Cada capítulo é um soco no estômago, aí fico sem ar e vou falar o quê? É melhor ficar com a boca bem fechadinha. Ô, irmãzinha. Todas nós, né? Li várias vezes esse pedacinho, essas coisas aqui, porque é isso aí. Eu me sinto assim também. Por que esse capítulo? Por que me deram esse capítulo? Por que não me deram o capítulo seguinte? Mas é muito bom poder meditar, estudar sobre esse tema mesmo, porque é algo que vai ficar na minha cabeça para sempre, né? E realmente essa questão dos desejos, para mim, foi muito confrontador. Estudar, escrever sobre isso, falar sobre isso e olhar para mim. Então, não foi fácil, não. Em tudo isso, né, que as irmãs falaram agora, que a Vá comentou daquelas perguntas, me fez pensar muito naquela passagem que fala que a comida e a bebida do nosso Senhor é fazer a vontade do Pai.
E naquela partezinha que a Elise fala aqui, né, que o Senhor desejou muito, ansiou ardentemente comer aquela Páscoa, né, com seus discípulos. Então, a gente vê que o Senhor Jesus, ele tinha um anseio, um desejo, né? E se ele tivesse preocupado em ser honrado aqui na Terra, em fazer a sua vontade, nós não estaríamos salvos, né? Deus não seria honrado por meio de um povo ser salvo, né? Então, que a gente também só pode seguir as pisadas do nosso Senhor se Ele também nos der esse espírito manso, humilde, e que a gente tenha também esse desejo único de fazer a vontade do nosso Pai. Porque se a gente ficar olhando só para nós mesmas, a gente vai continuar alimentando o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, né? E a medida de todas as coisas não é o quanto eu estou melhor ou pior, ou o quanto eu poderia estar mais assim ou assado, mas a medida de todas as coisas é Cristo, né? Como a gente tem aprendido, ele é o alvo. Então, como ele amava, como ele servia o Pai, né? Qual era o desejo intenso da vida dele? E pedir que Deus nos ajude a seguir as suas pisadas, confiando no poder que ele mesmo supre. O evangelho é maravilhoso, né? Porque ele não somente dá, Deus não nos dá só a vida, mas nos dá a capacidade de desenvolver essa vida, de florescer essa vida, e tudo para a glória do Pai, né? Como a Tiago fala, que há, inclusive, orações que Deus não nos responde porque a gente só quer gastar com os nossos próprios anseios pecaminosos, né? Então, que a gente sempre lembre, diante de todos os capítulos, aquilo que a Elise mesmo já lembrou a gente, que a gente precisa lembrar do Evangelho, né? E é com base nesse fundamento firme que nós podemos desejar mais a Deus, né? Amar somente a Ele. Então, me fez pensar nessa passagem, que a vontade, a comida e a bebida do nosso Senhor era fazer a vontade do Pai. Que a gente possa crescer nisso também. E tinha uma alegria proposta, né? Por isso que ele suportou a cruz. Todos os outros anseios vão nos frustrar, mas o anseio por Deus vai nos satisfazer. Então, há uma alegria, irmãs, proposta. Não é em vão que nós vamos desejar o Senhor, né? Amém, irmãos, que a gente fique com essa doce esperança na mente, né? Que a gente possa buscar agradar o Senhor, sabendo que há esse regozijo para nós, né? Para que a gente também não fique, não caia nesse engano, né? De achar que a gente está sendo piedosa, nos preocupando demais com a nossa situação pecaminosa, enquanto que a gente está menosprezando aquilo que Cristo fez para nós, né? Sabendo que quando Deus olha para nós hoje, ele vê a perfeição de Cristo, né? Ele não vê nenhum amor distorcido, ele vê Cristo que amou de maneira perfeita. Então, que a gente se aproprie disso, para a gente não se perder nos nossos pecados, né? Mas que a gente possa caminhar constrangida por esse amor, buscando agradar a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, né? Em tudo isso, Deus vai ser glorificado. Amém, irmãs? 16 horas em ponto. Mais algum comentário, irmãs? Eu vou orar para finalizar e aí a gente dá tchau, tá bom? A gente ouve a voz de todas aí. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, quão bondoso, Pai, o Senhor é conosco, nós te louvamos por isso. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo, Senhor, por cada irmã que participou e as que também vão assistir esse estudo depois. Nós glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Senhor, e nos proporciona muitos meios, ó Pai da graça, muitas possibilidades de estarmos diante de Ti, meditando sobre as Tuas coisas, Senhor. Ó Deus, nos ajude a não gastarmos tempo demais conosco mesmos, ó Pai, não gastarmos tempo demais com coisas frívolas, com coisas passageiras, Senhor, mas que em tudo que nós fizermos, nós façamos, ó Senhor, para a Tua glória, Senhor, buscando honrar a Ti, Senhor, e Te servir. Ó Deus, grave a eternidade em nossos olhos, Senhor, para que sejamos impelidas e constrangidas, Senhor, por Teu amor, a viver uma vida santa que agrade a Ti, Senhor. Ó Deus, cuida dos nossos corações, que o Senhor possa derrubar os ídolos que ainda restam, Pai,
Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer convicção e arrependimento do pecado, Pai. Mas também que o Senhor possa nos dar alegria em Cristo, Senhor, sabendo que em Cristo nós já somos perfeitas, ó Pai. Que isso, Pai, que essa alegria nos mova também, ó Pai, para não ficarmos prostrados em nossos pecados, mas que possamos nos encher, ó Pai, daquele amor que transborda, Senhor, transbordou na cruz por nós. Ó Deus, que possamos ter os nossos corações aquecidos por esse amor, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Cuida de nós, abençoa-nos, Senhor. Em todas as coisas nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãs. Vocês podem ligar no Amém. telefone. Oh, que fofucha da irmã Raquel, que bonitinha. Ai, parece demais com você, irmãzinha É Raquel. muito parecido. Obrigada. Dá tchau. Mas os meus estão ali trancados no escritório. Vou pegar eles rapidinho. João! Beijo pra Nanô, a Larissa. A Bê, Caninha. Fala oi, Bruno. Dá tchau, filha, para as irmãs. Tchau. Tchau, Aninha. Escreta aí. Tainá, Tayane. Ai, não tá aparecendo a imagem. Deixa eu ver aqui. Tchau, Tayane. Tchau. Tchau. Olha lá, ó. A imagem tá difícil de ver. Tchau, irmãs. Beijo. Tchau, Tchau. Abençoe, tchau. Tchau. Amém. Deus. Tchau, Rafa. E agora, como é que eu... Tchau, Rafa. Ali, a Larissa? É a Larissa. A imagem tá ruim, não dá pra ver direito. Aqui, ó. É a Lari. Lari e o Flavinho, eu acho. Tchau, gente. Beijo.